Graça e paz, meus amados amigos. Que a paz de nosso Salvador Jesus Cristo permaneça conosco sempre neste horário. O que eu tenho a agradecer, em primeiro lugar, agradecendo a nosso Deus pela noite. Ele me deu sono reparador na presença dele. E me deu essa alegria de eu vir para aqui falar nesta grandeza, nesta bondade do nosso Pai Celestial. É o carinho que eu tenho, pedindo também a vocês essa paciência que vocês têm para me ouvir, para me ver, para me analisar, vocês analisar também o que eu estou falando dentro da Bíblia Sagrada, que é um livro escolhido por Deus, e ele tem toda essa regra de ensino para mim e para você. Se nós que conhecemos a verdade, cremos que nós temos que ter a verdade em mente. Se eu tiver com a Bíblia aqui, vou abrir para vocês. Senão vocês ligam, pedem para mim qualquer um assunto, eu estou com ele aqui e vou ler para vocês. Glória a Deus. Nem todos, né? Mas se vocês quiserem me seguir, vai no meu Instagram, Severino Herculano de Carvalho, letra minúscula, não faça divisão, Severino Herculano de Carvalho completo. Palavras para você. Essas palavras para você de hoje, o título vai falando sobre para quem é a salvação. Aí você que está me ouvindo pode estiver respondendo aí, para todos, muito bem, mas nem todos estão aceitando. Que nem todos, quando Jesus veio, aceitou ele. E a finalidade foi o quê? Chegou a matar o nosso Pai, tão poderoso, que chegou o momento de aquela aflição dele, era tão grande, que ele pediu ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Como você pode entender? Pai, não deixe eu morrer. Mas que o plano da salvação para nós foi Jesus derramar o sangue na cruz. Senão nós não era salvo. Mas ainda tem aquele tom de voz meu e seu. Nós aceitemos e aceitaremos o nosso Deus como nosso Salvador, que nós temos o nosso plano da redenção, o nosso Criador do universo. Estaremos com Ele toda hora e todo instante. Com Ele, com nós, com certeza Ele está, mas nós estaremos com Ele. Precisa nós fazer uma análise de nós mesmos, se realmente está correto diante de Deus, eu e você. Eu digo, será que você está correto diante de Deus? Eu tenho que dizer eu também. Será que eu estou pronto diante de Deus? Eu estou trabalhando como estou hoje. E todo dia, sempre pedindo a Ele ajuda, força, conhecimento e mais sabedoria, como o rei Salomão pediu. Para eu chegar mais pertinho daquele espaço tão maravilhoso. Daquele guia, daquele pastor, com tanto amor que ele tem para mim e para você. Vamos começar sobre o plano da salvação. Qual é o texto bíblico inspirado por Deus? Qual é o texto bíblico inspirado por Deus? Inspirado por Deus, o texto bíblico, qual é ele? A Bíblia toda ela foi inspirada, mas tem um inspirado por Deus, feito por Deus. Vamos ver agora, não é? A Bíblia, ela tem o Velho e o Novo Testamento. Qual foi inspirado por Deus? Palavras para você vai ser agora. Primeiro, somente o Antigo Testamento.
somente o Novo Testamento ou toda a Bíblia foi inspirada por Deus? Palavras corretas. 1, 2, a terceira, toda a Bíblia inspirada por Deus. É assim? É isso que tem que gente que está fazendo umas divisórias, né? Foi esse, o novo mandamento, o velho foi o pai, o novo é o filho. Agora está falando aqui dentro da Bíblia, está escrito no livro de 2 Tessalonicenses 3,16. 2 Tessalonicenses 3 e o verso 16, capítulo 3, o versículo 16. Outra passagem diz assim: que parte da Bíblia não foi escrita pelo homem? Agora é mais uma pergunta para vocês. Qual foi a parte da Bíblia que não foi feita pelo homem? Esses homens foi homem escolhido por Deus, os discípulos, né? Homem escolhido por Deus. Qual foi? Você não sabe ou você sabe? Se você não sabe, se você sabe, diga para aqueles que realmente estão ao seu lado. Talvez tenha dúvida, mas eu vou dizer para você aqui: o homem que não foi inspirado para fazer o que? Escrever os 10 mandamentos. Só Deus. Só Deus. Não é maravilhoso? Bíblico. Está no capítulo de Êxodo 31 e 18. Você vai lá que encontra a inspiração de Deus, que foi os 10 mandamentos. Mas seguindo, tem outras maravilhosas. Pergunta para você: alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Nós vamos para o livro de Apocalipse agora, capítulo 22, o versículo 18 e 19. Vou repetir. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Você acha que tem gente autorizado para alterar a Bíblia? Não, né? Com certeza não. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 18 e 19. É a última folha do livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse, se chama o livro de Revelação. João escreveu isso. Vamos ver o texto, como é que fala? Não deve nem aumentar e nem diminuir. Nem deve aumentar e nem deve diminuir. Está lá no livro de Apocalipse 22, 18 e 19. Você vê a última folha. Quando você virar, você vai ver o que realmente na Bíblia está mostrando. O Apocalipse 22, 18 e 19. As Escrituras afirmam que Deus não muda e a sua palavra não deve ser alterada. Quando o livro de Apocalipse mostra sobre isso, aí você vai lá para o livro de Mateus 3, de 16 e Hebreus 1, e Hebreus capítulo 13, o versículo 8. Está mostrando que não deve alterar, não deve diminuir, tem que ser como Deus mandou que os seus autores escrevessem a Bíblia Sagrada. Muito bem, glória a Deus. É tudo bíblico, não é bom quando nós estamos falando e mostrando os versículos da Bíblia e lendo para você ver que de mim, meu querido, só está saindo a voz, que é a inspiração do Espírito Santo de Deus para você. É assim? Mais outra pergunta. Hoje é só pergunta para você analisar. E tudo que eu vou dizer você vai procurar na Bíblia. Você escreveu já aí? Vai escrevendo, viu? Vamos agora para outras perguntas. Você vai recapitulação, que o que você vai fazer realmente agora, ok? Para Jesus, a palavra Deus é a fonte da quê? Não estou lhe ouvindo, mas você está dizendo já aí.
Outra, vamos repetir. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da sabedoria. Glória a Deus. Não é assim? E de mais o que? Sejam os bem-aventurados. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. E para nós dar mais aquele reforço prático, diz assim: e aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam as coisas escritas na Bíblia, lá em João 3,17, Tiago 1,22. Se eu dizer isso para vocês que estão me ouvindo e estão me vendo, se eu não mostrar nenhum versículo da Bíblia, vocês vão ficar, ele fala e não mostra negócio da Bíblia, os versículos da Bíblia, como é que nós vamos entender? Primeiro, como eu li para você, está no livro de Pedro, 2 Pedro 2, 21, vem as perguntas analisadas. Aqui também, no Timóteo, 2 Timóteo 3,16, marque aí as perguntas-chave, que vai ser da primeira, segunda, na terceira, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Vem a oitavas, que é a parte do que Deus não autorizou que o homem fizesse, os 10 mandamentos, em Êxodo 31:18. Segundo, nono, não deve aumentar nem deve diminuir. A palavra de Deus tem que pregar do jeito que ela está escrita, mostrar do jeito que ela está escrita, doe quem doer, não é verdade? E agora diz, as aventuranças de 1 e 3 do livro de Apocalipse, fala como são chamados os patriarcas das coisas das Bíblias, os profetas, será bem aventurado. Está no livro de João, no livro de Tiago, e como eu falei agora nessa última, que realmente está ainda, nós temos tempo, falando sobre as aventuranças, para que Jesus, a palavra de Deus, é a fonte da sabedoria. Muitos estudam a Bíblia e também não entendem, né? Muitos estudam a Bíblia, mas também não entendem, porque não entende a forma correta de estudar a Bíblia. Compara passagem sobre os momentos de que Espírito é quem inspirou, o Espírito quem inspirou. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos aumentar e nem diminuir nada, meus companheiros e amigos, amiga. Nada, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos alterar, nem mandar, nem fazer. É falar como está escrito a palavra de Deus. Não é? Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser aceitar, fique à sua inteira disposição e escolha o que você quer fazer, que Deus vai respeitar a minha escolha, a sua escolha. Deus vai respeitar. Qual é o caminho que você quer seguir? Se só tem 2 caminhos, você tem que escolher um. Você não vai encontrar 3, só 2. Você tem que escolher um. E eu creio que você está escolhendo o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar eu a você e você amar a mim. A palavra de Deus diz assim, amar o próximo. A lei de Deus mostrada para nós é essa. Se eu não amar a você que eu estou vendo toda hora, todo instante, né? Ou sabendo que você é vida, você ligou, eu sei que você é um homem inspirado, uma mulher inspirada, um pastor sábio, um presbítero, um ancião de igreja, um homem confiado nos programas, as passagens, né? O trabalho de Deus. Como é que eu vou acreditar que o Deus está juntinho comigo aqui, que eu não estou vendo Ele? Não fica difícil? Agora existem 2 coisas. A fé e as obras andam juntinhas, bem unidas. E Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E com os olhos da fé eu estou vendo Jesus pertinho de mim aqui. Estou vendo Jesus aqui pertinho de mim, com meus olhos da fé. Glória a Deus. Você está me vendo, mas eu não estou lhe vendo, mas eu acredito que você está me ouvindo.
E você está me vendo. Você depois pode ligar para o estúdio. E assim a gente começa o dia a dia, vendo, acreditando, tendo a nossa fé, se respeitando, tendo aquela confiança, principalmente dentro da palavra de Deus. Não ficar com um pé aqui e outro pé aqui. Ou os dois aqui, ou os dois aqui. Nós não podemos servir a dois senhores. E só existe um Senhor. O outro foi que causou a destruição para o universo. E esse que causou essa destruição, que trouxe o pecado, está dentro da Bíblia. Você escreva aí, procura lá no livro de João, versículo, capítulo 8 e o versículo 44. Você vai saber quem é o pai da mentira. Mas a nossa verdade é o primeiro caminho que encontramos, que é a presença do nosso Rei, do Rei, Senhor do Senhor, é o nosso pastor. Não adianta. Nem eu, nem você, entrar em privacidade de alguém, de outras religiões, não adianta, não vai, não presta. Vamos falar do amor que nós temos diante de Deus, e cada conta por si mesmo. Vai responder, vai colher pelo que ele plantou. Nós não poderemos consertar erro de ninguém, só um. Quando eu entrego meu lugar para ele, que ele conserta sim. Ele apaga sim. Ele me ajuda, ele me guia, ele me protege. Porque esse Deus, ele é positivo, verdadeiro e honesto. Nunca pecou e nem peca. Morreu no meu lugar, no seu lugar. Nenhum mal ele causou, nenhum pecado ele mostrou. Mas trouxe a sua testemunha de que é um Deus verdadeiro, é um Pai celestial. Ele está aí, ele que fez o universo, está aqui para me levar e levar você para a Nova Jerusalém, para a cidade santa maravilhosa, que ele foi preparado dela quando ele subiu para o céu. O que depende agora só de mim e de você, meu amado, minha amada. Só depende de nós. Esquecer a vida de A, a vida de B, e só olhar para frente, que o nosso alvo é Cristo. Dentro das igrejas, o nosso alvo é Cristo. Quando nós chegamos no templo, assim a igreja. Mas quando nós queremos saber o que significa a igreja, eu e você. E o templo, nós somos igreja e somos o templo do Espírito Santo. É por isso, meus amados, que nós temos e nós fomos abençoados, somos abençoados, porque Deus fez o homem como imagem e semelhança dele. Quando Deus fez nós, imagem e semelhança dele, por isso que nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja e o templo do Espírito Santo. E quem é o nosso pastor? Jesus. Existem muitos pastores, sim, que estudaram muito bem. Parabéns para cada um dos pastores. Você que são religioso, que não é religioso, parabéns para vocês também, porque foi feito pela mão do nosso Salvador. Na onde você estiver, não tem problema, não sei, Deus sabe de tudo, mas tenha um pensamento de Cristo. Renuncie esse eu que está trazendo você para a desonestidade. Na onde você está fazendo coisa que não agrada a Deus, saia, meu irmão, corra, saia daí, não faça não. Ore por mim, que eu oro por você, para nós ter aquela presença maravilhosa de Deus, toda hora, todo momento na nossa vida. Nós se deita, Ele está conosco, nós se levanta, Ele está conosco, a gente anda, Ele está conosco. Deus sabe que quando nós se levanta, quantos passos a gente vai dar durante o dia, Ele sabe. Ele é o amor. Vale a pena a gente matar esse eu
como Paulo fez. Paulo estava tão pronto nas coisas deles que era um absurdo. Mas por uma palavra só que o nosso Pai disse para Paulo, se tornou um homem pregador do Evangelho. Glória a Deus. Porque você não pode? Pode sim. Com certeza, meu irmão. Você pode tiver com uma garrafa de álcool agora aí para beber. Você pode tiver com qualquer coisa na mão que seja contra os mandamentos de Deus. Mas você pode jogar tudo isso fora. Tudo você pode jogar fora. E dizer, ah, Senhor, Tu vem me ajudando muito, eu não estou dando a palavra para Ti, Senhor, eu não estou dando meu corpo, essa alma, esse coração, mas eu não quero mais viver na carne, quero viver no Espírito, Senhor, me ajuda. Aí eu te servir, me ajuda a te entender, Senhor. Faz com que a minha mente abra, Pai, meu coração se alegra pela Tua presença, o Teu entrar na minha vida e me abençoar e me tirar da renúncia que eu fiz desse cigarro, desse álcool, dessa droga, dessa prostituição. Ô Senhor, graças Te dou para Tu me ressuscitar, para Tu me tirar da onde eu estava, Senhor. Te levanta a mão, pega em minhas mãos, Pai, me abençoa, me cura, Senhor, da minha enfermidade. Que não tem doença pior do que a enfermidade do pecado. Meu amado, minha amada, que essa providência do nosso Salvador seja na sua vida, na minha vida, na vida da sua família, na vida da minha família, na vida de todos que compõem aqui este rádio. De você que tem vontade de nos visitar, você que tem vontade de ligar para a programação, você que quer ouvir uma oração, palavras bonitas, você que quer participar. Sempre a gente manda o telefone pelo ar. Creio que você já está com ele em mão. Mas eu acredito que você é uma pessoa merecedora desse grande programação que está sendo aqui levada a palavra para você. Que a palavra que eu estou mandando não de mim é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que está entrando no seu coração. Essa renúncia que você está denunciando hoje, é Deus que está fazendo a obra na sua vida. Foi Deus que entrou na sua casa, na sua família. Foi Deus que chamou sua esposa, seu esposo, seu filho, mamãe, papai. Renunciou aquilo de ouvir as palavras para você, que é tudo encaixado dentro de você, dentro desse coração que você abriu e entregou a sua vida nas mãos do nosso Salvador neste momento. Glória a Deus. Que esta paz, ela esteja amadurecendo cada momento, cada instante, Senhor. Senhora, meu irmão e irmã, na sua vida. Que neste sábado tão maravilhoso, tão abençoado, na sua presença que você está ouvindo, o sol na onde, eu não sei que está chovendo, da onde você está me vindo, mas tudo que cai será dado à providência do Deus poderoso que vem do céu, a chuva e o sol. Nós sabemos que existe esse Pai tão poderoso. Que ai de nós se não existisse, se Ele não tivesse morrido, também eu não estaria aqui, nem você estava me ouvindo. Mas que essa dor que Ele passou, nós não sabemos, nós não acreditamos, nós não sabemos nem por onde começa. Por colocar aquela coroa de espinho, o sangue lavar aquele corpo maravilhoso, abençoado, aquele madeiro. Só Deus sabia e sabe que os nossos pecados fez com que Ele fazia isso. Mas a graça e a misericórdia de Deus no meio da vida, na sua vida e na vida de toda a nossa família faz com que a gente respire fundo e levantar os olhos para o céu e dizer: Senhor, me ajuda a fazer o que Paulo fez. Não na carne, mas no Espírito, que a Tua graça basta neste sábado diante de mim, diante do meu coração, família abençoada de Deus. Que a sua prosperidade tenha prosperidade diante do Espírito Santo de Deus. A sua produtividade dentro da comunhão de Cristo, dentro da Bíblia Sagrada e no seu trabalho na igreja seja crescida, para a honra e para
para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu encerro te agradecendo que a presença de Deus na sua vida e na minha vida vai crescer cada dia, cada hora, cada instante. Em nome de Jesus. Amém.